Deus, por assim dizer, ele foi agraciado com as bênçãos de Deus através de Paulo, mas vendo que ele, pelo menos, ele foi sincero, mas foi sincero na decisão. Ele tomou a decisão de seguir o quê? Amar mais o século secular, né, do que amar mais a Deus. Quantos de nós hoje, nessas vindas e vindas, estamos aí amando mais o século ou mais amando a Deus? Né? Quantos de nós temos realmente tomado a posição de viver o mundo ou viver a Deus? A igreja do Senhor hoje já não consegue ter isso daquilo, né? Ela mais fala que muitas vezes tem acontecido coisas, né, que não é o que está acontecendo, porque a igreja está tentando adaptar, né, ao mundo secular. Aquele pastor, né, da casa educadora que fala, o Benedito, né, a igreja está tentando viver o pós-modernismo ao seu jeito, né, tentando evangelizar do jeito que é secular, né, em vez do jeito que Deus que manda. A gente pode chegar e distribuir um panfleto, você pode distribuir um DVD, você pode falar com Deus ali na praça do sexo, você pode evangelizar, mas isso nada terá efeito se você não tiver o quê? O efeito espiritual. O efeito espiritual é aquele que você consagra a sua vida aqui, diante de Deus. É aquela comunhão que você tem diante do Senhor. Como é que você pode pregar para uma pessoa aquilo que você não vive? É a pior coisa que existe, né? Você não vai conseguir produzir os efeitos. Irmão, não é o ser humano que vai converter o coração do homem. É o poder de Deus através do Espírito Santo. É ali o Espírito Santo que vai cutucar aquele coração incessantemente, né? Para aquela pessoa vir o quê? A tomar sua decisão ao lado de Jesus. A mente daquela pessoa já está muito o quê? Cauterizada com as coisas seculares. E só o poder do Senhor Jesus está podendo aqui modificar aquela mente e ela realmente vir aceitar ou não a Jesus. Né? Agora, cabe aquele que conhece o Evangelho como nosso, que é orar dia após dia. Né? Naquele livro do Martin Luther, ele conta uma experiência da senhora White, que ela foi incumbida de orar por uma família. E foram 3 anos orando por aquela família até todas as pessoas tomarem essa decisão ao lado de Jesus. Eu não sei se os irmãos têm ou não têm, se todos são convertidos ou não, mas lá em casa eu sou o único, né? Então todos os dias eu tenho que estar empenhando com o Senhor ali para que os meus familiares também o quê? Aceitem Jesus. Mas não é só no sábado, como hoje, né, dia 12 ou manhã 13, é todos os dias, quando for preciso, né? Todos os dias até Jesus voltar. Se eles irão aceitar ou não, é uma decisão pessoal, mas eu, nas minhas orações eu oro para que eles aceitem. Não só ele, como as pessoas também podem. E essa deve ser o quê? A nossa também, a nossa função, né? Mais uma outra passagem, está lá em Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Amém, irmãos? Do verso 24 ao verso 28. Mateus 16, versículo 24 ao verso 28. Alguém gostaria de ler? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar sua própria vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou se dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem o seu reino. Amém. Então olha só, irmãos, como a gente leu no começo, o mundo atribui a culpa ao mundo, o mundo está do jeito que está por causa do homem, né? O homem atribui a culpa hoje a Deus, a pessoas, né? A Buda, a Maomé, a mãe de Ná e assim por diante, mas nunca assume a culpa. Aceitar Jesus não é para qualquer um, né? Aceitar Jesus como realmente é, como a Bíblia ensina, é um preço cristão ele que paga, e às vezes ele tem que levar o quê? A sua cruz.
Levar a cruz de Cristo é uma coisa que não é fácil, é difícil. Né? Jesus ele fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, né? Mas quando a gente leva realmente, a gente vê o que é a verdade. O que é a verdade ali, ela traz alegria, traz o que? Paz. Ela vai trazer sofrimento. Salomão que fala lá em Eclesiastes 11, há momentos na vida o quê? Que haverá tristeza, haverá dor, mas a cruz de Cristo é ela. Não é fácil você ter que largar seu emprego para guardar o sábado. Não é fácil a sua família aceitar a decisão que se tomou de viver o Senhor ali aos dias de sábado, ter que devolver o dízimo quando não tem. Sempre Deus, irmãos, ele se manifesta na última hora, porque ele quer ver a fé que se desenvolver no coração de cada um. Ele quer ver se realmente aquela pessoa acredita ou não nele, e se ele realmente é capaz ou não de operar um milagre ali, mesmo nas circunstâncias adversas, quer sejam elas financeiras ou materiais ou físicas, né, por assim dizer. Então a cruz de Jesus é o que? Uma cruz que realmente tem que ser levada. Eu penso o seguinte, que aqueles que realmente seguem a Bíblia, né, como diz lá em Apocalipse 14:12, né, é um povo que é especial, porque não é para qualquer um. Existem muitos aí que estão seguindo a Jesus, vão para a igreja aos domingos, carregando a Bíblia debaixo do braço, né, aceitam a Cristo ali, mas na semana seguinte estão lá, se bebedando nos bares, posando para revistas masculinas. Será que isso é transformação, irmãos? Aí eu vou pegar o exemplo que você pegou aquele dia lá na igreja, né, de Santo Vigente. A gente tem essa flor aqui que é muito bonita, mas ela é verdadeira ou não, irmão? Ela é o quê? Falsa. E se ela é falsa, ela se torna muito fácil, não é? Não existe o que entrega de você ir todo dia, né, ir lá colocar uma água, colocar ela no sol, né, para poder pegar um solzinho de vez em quando, né? Quando há entrega, existe devoção, existe comprometimento, existe entrega completa, existe reconhecimento de que cada cristão, cada pessoa realmente precisa de Deus e ser dependente de Deus. Agora, quando é uma coisa assim, é uma cópia, por assim dizer, não existe, aí se torna fácil, né? Aí ninguém quer mexer em nada. Essa não é a vida que Deus quer para cada um de nós. Deus quer uma vida realmente verdadeira e pacífica, né? Sabendo, porém, que haverá momentos difíceis, mas que esses momentos não serão o quê? Mas uma outra passagem está lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Amém, irmãos? Acharam? Amém. Quem achou aí pode ler Efésios 4, do 17 ao 24. Digo-vos isso, no testifico, no Efésios 4, 24. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, entregaram solução, para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a crer. Se é que o tens ouvido, e nele foste ensinado, como a verdade está nele. E também, ao caso passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela sua concupiscência do engano. E não vos renoveis do espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso, é verdade. Então, olha só, a santidade é uma posição de solução, como Paulo fala aqui. Muito interessante isso. Ele fala que não andeis o quê? Na vaidade de pensamento. Quando o cristão ele anda na vaidade de pensamento, ele dá margem a todo tipo de ideia que existe. Tinha um pastor, né, chamado Luiz Vaz de Volta, ele sempre falava assim, olha, quando a pessoa está pensando demais, as ideias começam a girar. Apesar do cérebro ser circular mesmo, né, literalmente falando, as ideias começam a girar. Mas quando as ideias começam a girar na cabeça, a pessoa começa a pensar coisas que o quê? Não devia, né, coisas que totalmente erradas. E aí se torna o quê? Uma porta aberta para o diabo. O diabo ele usa as janelas da alma, né, os nossos olhos, né, a boca, o nariz, o ouvido. Ele sabe que não pode trabalhar de dentro, mas ele vai achar um meio de tentar, e o meio que ele acha é esse. Então cada um hoje, muitos, embora tenha dado o quê? Como ele fala aqui, na vaidade de pensamento. Cada um acha isso, cada um acha aquilo, mas o que Deus acha? Será que a gente tem que pensar como Deus acha?
ser dessa forma ou não, né? Ele fala aqui que a gente tem que andar o quê? Como aprendemos em Cristo Jesus. Ele foi o exemplo maior, né? Como a lição também mostrou, né? Foi o exemplo maior para aquelas pessoas, no caso dos apóstolos, né? Foi a luz que aqueles apóstolos precisavam. O testemunho dele foi muito forte, né? E impactou de tal maneira que aquelas pessoas tiveram que as suas vidas transformadas. Muitos foram sendo transformados durante o decorrer do percurso, mas ainda assim não deixaram que eles crer em Jesus, né? E essa deve ser o quê? A nossa forma também de viver hoje. Porque existem dois lados, os cristãos que servem a Deus e as pessoas que servem ao mundo, ou mamon, né, como fala lá no Antigo Testamento. E os cristãos que servem ao mundo são aqueles que guardam o sábado, dia do Senhor, reconhecem, devolvem o dízimo e as ofertas no santo dia do Senhor, né? Creem pela justificação da fé em Cristo Jesus, que hoje Jesus intercede por todos nós no céu lá, que sabe que a vida humana tem as suas dificuldades, mas Jesus pagou um preço na cruz, e é essa mesma circunstância que a gente tem que levar para as pessoas, e cada dia mais está colocando o quê? Em nossas vidas. Irmãos, que Deus então verdadeiramente nos abençoe e nos capacite, e que a gente seja fiel realmente, não para as pessoas de fora, mas seja fiel à Bíblia, não ao homem, e que se porventura a gente ainda venha duvidar, que a gente através das orações venha procurar diante de Deus, colocar diante de Deus, né, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, para que ainda assim Deus transforme aquilo em sabedoria e a gente venha, né, caminhar diante dele e também pregar para as pessoas que precisam aí fora, né, para fazerem parte da família de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém.